Antes de Claire tocar as pedras em Cray na Dan, a mãe dela já estava no século XVIII, caminhando pelos mesmos conflitos que um dia levariam ao nascimento de Jaime Fraser. E mais do que isso, Julia Beauchamp não apenas viu essa história de perto, ela interferiu nela. Essa é uma das informações mais importantes que Blood of My Blood colocou no universo de Outlander. Porque quando a gente entende o peso dessa ligação, o spin-off deixa de parecer apenas uma história sobre a geração anterior. Ele começa a apontar para perguntas que Outlander terminou sem responder. O final de Outlander fechou o ciclo emocional de Jaime e Claire. Mas algumas dúvidas continuam vivas. De onde veio a capacidade de Claire atravessar as pedras? O que a família dela carregava antes de Cray na Dan? Por que Faith voltou com tanto peso na reta final? O que Fanny herdou? E onde Master Raymond entra nessa origem mais antiga? Essas respostas talvez não estejam depois do final. Talvez estejam antes do começo. É por esse caminho que a gente vai olhar para Blood of My Blood hoje, como a série que pode começar a responder 5 perguntas que Outlander deixou abertas. A gente começa pela origem da travessia. Depois, entra na interferência de Julia Beauchamp na história dos pais de Jaime. Essa ligação abre espaço para olhar Beauchamp, Fraser e Mackenzie como famílias conectadas antes do que imaginávamos. E mais adiante, a gente chega em Faith, Fanny e Master Raymond, porque a temporada final deixou claro que o mistério de Claire não termina em Cray na Dan. A pergunta mais importante que Blood of My Blood pode cercar é esta: de onde veio a capacidade de atravessar as pedras? Outlander começou com Claire em Inverness. Ela vai até Cray na Dan, ouve o chamado, toca a pedra e acorda no século XVIII. Para Claire, aquilo parecia um acidente impossível. Ela não sabia onde estava, não entendia por que tinha sido levada, e muito menos imaginava que a própria família dela pudesse ter qualquer relação com aquilo. Mas, ao longo da série, a travessia deixou de parecer um caso isolado. Gaylis, Brianna e Roger atravessaram. Depois também Jem e Mandy. Conforme a série evoluía, descobríamos outros viajantes do tempo. E na temporada final, Fanny também ouviu o zumbido ligado às pedras. Com Blood of My Blood, essa pergunta recua uma geração. Julia e Henry, os pais de Claire, também entram na história da travessia. Isso altera a origem da protagonista. Claire não foi apenas uma mulher jogada no passado por uma força desconhecida. Ela pode ter herdado uma capacidade que já existia antes dela. A pergunta fica mais concreta. A travessia veio de Julia? Veio de Henry? Veio dos dois? Ou eles também carregavam algo herdado de uma linhagem mais antiga? Para os fãs de Outlander, essa questão incomoda porque Claire nunca soube de nada disso. Para ela, os pais morreram em um acidente de carro. Essa era a história conhecida. Uma perda antiga, triste, mas aparentemente comum. Blood of My Blood quebra essa versão. A morte dos pais passa a encostar no mesmo mistério que levou Claire até Jaime. E aqui é importante separar duas linhas. Uma coisa é a travessia no tempo. Outra coisa é o poder de cura de Claire, ligado à luz azul, aos cabelos brancos e a Master Raymond. Essas duas linhas podem se encontrar, mas não são a mesma pergunta. Blood of My Blood entra primeiro pelo caminho da travessia. A série coloca os pais de Claire diante da mesma força que um dia levaria a filha deles para o passado. Dentro do spin-off, existe também a pergunta sobre o filho que Julia teve no século XVIII. Mas para quem vem de Outlander, o ponto maior não é simplesmente saber quem esse menino vai se tornar. O ponto maior é perceber que Claire passou a vida inteira sem conhecer a própria origem. Ela não sabia que os pais tinham atravessado. Não sabia que a mãe viveu no passado. Não sabia que talvez a família dela tivesse deixado raízes no século XVIII antes mesmo de ela nascer. Então Craig Nadan ganha outra leitura. Claire achava que estava entrando em uma história desconhecida. Blood of My Blood sugere que a família dela já tinha tocado essa história antes. E essa resposta fica ainda mais forte quando Julia cruza o caminho de Brian Fraser e Ellen Mackenzie. É aqui que Julia Beauchamp vira uma peça central. Blood of My Blood mostra que os pais de Claire e os pais de Jaime não estavam em histórias totalmente separadas. Eles se conheceram, entraram no mesmo campo de conflito. E Julia teve uma função direta na aproximação de Brian e Ellen. Ela ajuda Brian a alcançar Ellen, ajuda a abrir uma brecha para que os dois continuem se encontrando apesar do risco, da vigilância e das pressões familiares. Esse é um movimento enorme, porque Brian e Ellen não são apenas um casal novo dentro do universo. Eles são os pais de Jaime. Então, quando Julia interfere nessa relação, a mãe de Claire participa de forma concreta da história
que levaria ao nascimento do homem que um dia se tornaria o grande amor da filha dela. É aqui que a cabeça do fã começa a dar um nó. A Outlander vive dessas ligações improváveis, mas aqui a ideia fica ainda mais estranha. Antes de Claire atravessar por Jaime, Julia já tinha interferido na história dos Fraser. Brian e Ellen não ficam juntos apenas por causa de Julia. Isso precisa ficar claro. Eles têm vontade, desejo, coragem e escolha. A história é deles, mas Blood of My Blood coloca Julia como uma ponte importante. Ela não está apenas presa no século XVIII tentando sobreviver. Ela age dentro daquele mundo. E essa ação encosta em uma das perguntas mais difíceis de Outlander. Quem atravessa o tempo altera a história ou cumpre uma parte dela. Claire tentou mudar Culloden. Brianna e Roger interferiram em destinos individuais. Frank deixou informações que afetaram Jaime, Claire e Brianna na temporada final. Richardson tentou interferir no rumo da Revolução Americana. A viagem no tempo em Outlander costuma cobrar um preço. Agora, Blood of My Blood mostra essa lógica antes de Claire. Julia atravessa para o passado e interfere em uma relação que toca a origem de Jaime Fraser. Isso não diminui o encontro de Jaime e Claire. Pelo contrário, deixa aquele encontro mais estranho, mais circular e mais difícil de tratar como acaso. A ligação entre eles deixa de começar apenas no dia em que Claire toca as pedras. Ela passa a ter uma raiz anterior, escondida nos pais, nos clãs e nas escolhas que Claire nunca soube que existiram. E quando Julia entra na história de Brian e Ellen, outra resposta começa a aparecer. As famílias de Outlander estavam conectadas antes do que a gente imaginava. Essa conexão entre as famílias é uma das pistas mais fortes do spin-off. Em Outlander, família raramente é simples. Claire teve pais biológicos, mas foi criada pelo tio Lamb. Brianna cresceu como filha de Frank, e depois descobriu Jaime. William teve Jaime como pai de sangue, e Lord John como pai de criação. Fergus escolheu Jaime como pai, mesmo quando a temporada final trouxe Saint-Germain de volta. Fanny chega a Fraser's Ridge carregando luto, mas depois passa a ocupar um lugar dentro da descendência de Claire e Jaime. Blood of My Blood acrescenta a origem desse emaranhado. Os Beauchamp entram pela história de Claire, Julia, Henry e a travessia. Os Fraser entram por Brian, Jaime, Faith e Fanny. Os Mackenzie entram por Ellen, por Roger, por Jem e Mandy, e por uma linhagem que também atravessa a história de Outlander por dentro. O ponto não é montar uma árvore genealógica fria. O ponto é perceber como essas famílias passam a se tocar em momentos decisivos. Julia, uma Beauchamp, ajuda Brian Fraser e Ellen Mackenzie. Brian e Ellen dão origem a Jaime. Claire, filha de Julia, atravessa as pedras e encontra Jaime. Jaime e Claire têm Faith. Faith vive, forma descendência, e Fanny aparece no final, carregando uma possível sensibilidade para a travessia. Brianna, filha de Claire e Jaime, também atravessa. Os filhos dela demonstram ligação com esse mesmo chamado. Aqui a pergunta cresce. Outlander continua sendo a história de Jaime e Claire. Mas Blood of My Blood começa a mostrar que o caminho até eles passou por outras mãos antes. E aqui entra uma nota histórica que ajuda a entender o peso de Brian e Ellen. Na Escócia do começo do século XVIII, casamento era também política. Um noivado podia proteger terras, selar alianças e preservar o poder de um clã. Então, o amor de Brian e Ellen não ameaça apenas uma família, ele mexe numa estrutura inteira. Pouco depois, o levante jacobita de 1715 colocaria essas lealdades em choque. Por isso, quando Julia ajuda Brian e Ellen, ela entra numa história em que romance e poder caminham juntos. Esse contexto muda a forma como a gente lê Brian e Ellen. A série principal mostrou o resultado: Jaime e Claire. O spin-off está mostrando as forças anteriores, os pais, os clãs, as travessias e as escolhas que abriram caminho para esse encontro. Só que Outlander também deixou uma pergunta do outro lado da linha do tempo. Se Blood of My Blood olha para a origem, Faith e Fanny mostram a continuidade. Faith e Fanny levam essa discussão para a parte mais dolorosa da temporada final. Faith foi uma das dores mais antigas de Claire e Jaime. Durante anos, eles acreditaram que a filha havia morrido logo depois do nascimento em Paris. Aquela perda fazia parte do trauma de Claire, da história do casal e da memória mais dolorosa da segunda temporada. A temporada final reabriu essa ferida. Faith viveu. Essa revelação é cruel porque não oferece reparação. Claire e Jaime descobrem que a filha teve uma vida longe deles, cresceu, formou uma descendência e tentou chegar até eles tarde demais. Faith volta como resposta, mas também como perda ampliada. E Fanny muda de lugar dentro da história por causa disso.
Ela é a prova viva de que a filha perdida de Claire e Jamie continuou existindo por outro caminho. A linhagem de Claire e Jamie não se limitou ao que eles sabiam. Existia uma parte escondida, que caminhou sem eles e que chegou a Fraser's Ridge carregando dor, memória e perguntas. E a pedra de Fanny aumenta ainda mais essa questão. Fanny deixa de ser apenas a neta inesperada quando ouve o zumbido das pedras. Em Outlander, esse som é sinal de travessia. Se Fanny herdou essa sensibilidade, então a linha de Faith também carrega o mesmo mistério de Claire. É aqui que Blood of My Blood se conecta. A série mostra que esse mistério talvez venha de antes de Claire, dos pais dela. Fanny mostra que ele talvez continue depois de Claire, pela descendência de Faith. Com tantos nomes ligados às pedras, fica difícil tratar isso como acaso. A viagem no tempo parece cada vez mais uma herança. Blood of My Blood pode aprofundar a origem dessa linhagem. Outlander já mostrou que ela continuou depois de Faith. E aqui, a história chega inevitavelmente em Master Raymond. Porque Faith, Claire, Cura, Luz Azul e Tempo sempre acabam rondando o mesmo nome. Antes de entrar nele, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. Porque, se Blood of My Blood começar a responder de onde vem a travessia de Claire, quem é o bebê Beauchamp e o que Fanny herdou, essa história ainda vai ficar muito maior. A segunda temporada estreia em 18 de setembro de 2026, e a gente vai acompanhar de perto como essas perguntas podem avançar. Agora sim, vamos para a peça mais antiga desse mistério. E Master Raymond é a peça que leva essa pergunta para um lugar ainda mais antigo. Ele é uma das figuras mais misteriosas de Outlander. Em Paris, Raymond aparece ligado a cura, conhecimento, venenos, segredos e sobrevivência. Ele salva Claire quando ela está entre a vida e a morte. E aquele momento nunca pareceu uma cena isolada. A luz azul, a cura e a conexão dele com Claire ficaram como uma promessa suspensa dentro da série. A temporada final trouxe esse fio de volta justamente quando a profecia sobre Claire começa a se cumprir. Durante anos, a série cercou a ideia de que o poder dela se manifestaria plenamente quando seus cabelos estivessem brancos. E é nessa fase da vida que Claire salva a bebê, vê a luz azul ganhar força e volta a tocar na memória de Master Raymond. No episódio 3, Claire salva uma bebê em um parto difícil. A cena poderia ser apenas um momento médico extremo, mas a série escolhe outro caminho. Ela liga aquilo à lembrança de Faith, à experiência de Paris, a luz azul, a Master Raymond e a antiga profecia sobre Claire alcançar uma nova forma de poder. Isso separa duas perguntas importantes. A travessia explica como Claire chega ao século XVIII. A luz azul aponta para outra capacidade, ligada à cura e talvez a uma descendência muito mais antiga. Master Raymond entra nesse ponto porque ele sempre pareceu saber mais sobre Claire do que Claire sabia sobre si mesma. E fora da série, Diana Gabaldon já associou Raymond a uma origem muito antiga, a cura e a ideia de descendência, indicando que ele reconhece Claire como uma descendente distante. Essa informação dá peso ao mistério, mas a série também oferece uma base dentro da própria narrativa. Raymond salva Claire em Paris. Depois, a temporada final faz Claire lembrar dele justamente quando uma vida escapa diante dela. Faith volta como trauma. A luz azul volta como sinal. A bebê respira. E Claire começa a entender que existe algo nela que passa da medicina comum. Aqui vale uma segunda nota curta. No século XVIII, a fronteira entre medicina, botica, cura popular e crença espiritual era muito mais fluida do que hoje. Parteiras, curandeiros, boticários e médicos circulavam em um mundo onde ciência, experiência prática e fé muitas vezes se misturavam. Outlander usa esse cenário para fazer Master Raymond funcionar em dois registros ao mesmo tempo. Ele parece um homem do seu tempo, mas também parece alguém que sabe demais sobre forças que aquele tempo não consegue explicar. Raymond entra nessa história porque impede que tudo seja lido apenas como genealogia. Com ele, a origem de Claire fica mais antiga, mais misteriosa e mais ligada à cura. Blood of My Blood não precisa explicar Raymond diretamente para tocar no território dele. O spin-off já está mexendo com pais, filhos, origem, herança, travessia, sangue e tempo. Se Claire carrega algo que vem de Raymond, e se Julia e Henry também estão ligados à travessia, então Blood of My Blood pode ajudar a iluminar a parte da história que Claire nunca conheceu. Claire atravessou as pedras, viveu ao lado de Jamie, perdeu Faith e chegou à temporada final entendendo que havia algo nela além da medicina comum. Mas a origem disso continuou fora do alcance dela. Ela nunca soube o que os pais viveram no passado. Nunca soube que Julia cruzou o caminho da família Fraser.
e muito menos imaginava que a própria linhagem podia estar ligada à viagem no tempo antes mesmo de ela nascer. Essa diferença entre o que Claire sabe e o que o público começa a saber é muito poderosa. Agora, Blood of My Blood pode ampliar essa lógica olhando para trás. A protagonista de Outlander talvez tenha vivido a vida inteira dentro de uma história familiar que não conhecia. E aí Blood of My Blood deixa de ser apenas passado familiar. A série começa a mexer na origem do que Claire nunca conseguiu explicar. Julia e Henry ligados às pedras. Julia no caminho dos pais de Jamie. Fanny ouvindo o chamado. Master Raymond rondando a luz azul. Tudo isso tira a viagem no tempo do campo do acaso e aproxima o mistério de Claire de uma herança familiar. A primeira temporada já colocou pais, filhos, travessia e linhagem dentro da mesma pergunta. A segunda, que estreia em 18 de setembro de 2026, pode mostrar se tudo isso aponta para uma herança maior. Assim como a viagem no tempo parece passar de geração em geração, Blood of My Blood sugere que o amor de Jamie e Claire também não nasceu sozinho. Ele veio de antes. Dos pais, das escolhas, dos riscos e das famílias que já estavam se procurando muito antes de Claire tocar as pedras. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal Série Histórica e compartilha esse vídeo com outro fã de Outlander que também quer entender o que ficou em aberto. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!